Derivada. Vamos definir a derivada de uma função. Seja f uma função real de valores reais. Seja A um ponto no domínio da f. Então, definimos a derivada da função f no ponto A e nós denotamos essa derivada da função f no ponto A por esse símbolo aqui, df dx em A, ou ainda f' de A como sendo então vamos usar essa notação f' de A, que é a derivada da função f no ponto A. Por definição, é o limite dessa quantidade aqui. Nós tomamos o limite, quando h tende a zero, de f calculado em A mais h, menos f calculado em A, tudo isso dividido por h. Se esse limite existir. Aqui, nessa derivada da função em A, nós vemos que quando h tende a zero, o numerador da expressão ele tende a zero, porque f de A mais h tende a f de A. Então, nesse caso, quando h tende a zero, f de A mais h menos f de A, ele tende a f de A menos f de A, ou seja, leva o numerador a algo que tende a zero. Quando h tende a zero, o denominador também está tendendo a zero. Então, nós vemos que, ao calcular a derivada nessa expressão, quando h tende a zero, tanto o numerador quanto o denominador estão tendendo a zero. Então, nós temos aqui uma indeterminação. Se nós somos capazes, num caso específico, em que nós estamos calculando para uma função f e um ponto A, se nesse caso específico nós conseguimos levantar essa indeterminação e obtivemos como resultado do cálculo do limite um número, então o limite existe, e nesse caso f' de A existe, ou seja, existe a derivada da função f em A. Se o limite não existir, então a derivada da f não existe em A, ou seja, não existe f' de A, caso o limite não exista. Uma observação aqui. Há uma maneira alternativa de se escrever essa derivada da f em A. Aqui, suponha que a gente introduza uma nova variável, z, definida como sendo A mais H.
Então, a variável na qual o limite se refere é h. O a é fixo, então eu mudo de h para o z, onde z é a mais h. Então, nós vemos que quando h tende a zero, dessa expressão, temos que z tende a a. Então, fazendo essa mudança de variável no limite de h para z, então a gente pode reescrever a derivada da f em a da seguinte forma. O que era então limite quando h tende a zero, torna-se limite quando z tende a a. F calculado em a mais h é z. Então, f de a mais h torna-se f de z. Aqui o a, como é fixo, nós deixamos como está. Então, menos f de a. E aqui, se z é a mais h, então h é z menos a. Então, no denominador, nessa expressão do f' de a, originalmente dada aqui, nós substituímos h por z menos a. Então, a gente tem uma expressão alternativa para a derivada da função f em a. Seria limite, quando z tende a a, de f de z menos f de a, tudo isso dividido por z menos a. Se esse limite existir, numericamente ele é igual ao limite que se obtém por essa fórmula originalmente dada aqui. Por quê? Porque na verdade é a mesma expressão. Essa expressão limite, quando z tende a a, f de z menos f de a sobre z menos a, é a mesma expressão anterior, limite de f de a mais h menos f de a sobre h, quando h tende a zero, fazendo uma mudança de variáveis nesse limite aqui. Então, numericamente, é a mesma, dará o mesmo valor. Usar essa expressão ou essa para calcular f' de a. Então, aqui a gente tem duas expressões. E aqui também nós vemos que temos uma indeterminação nesse limite quando z tende a a, porque quando z tende a a, f de z tende a f de a, então f de z menos f de a vai tender a zero, e quando z tende a a, z menos a tende a zero. Então, nessa expressão nós também temos numerador tende a zero, denominador tende a zero, e isso gera uma indeterminação. Observação. Aqui vamos fazer uma observação mais de ordem de notação. Nessa expressão estrela, ao invés de usar h como variável do limite, vamos usar ΔX. Então, escrevemos estrela como sendo o limite quando ΔX tende a zero, f de a mais ΔX menos f de a dividido por ΔX. Então, a gente simplesmente escreveu no lugar do h ΔX. Então, ΔX aqui é um símbolo que faz o papel da variável em relação ao qual a gente está calculando o limite. Agora, a ideia aqui de usar ΔX é a seguinte. A gente está calculando a derivada da f em a. Então, nesse numerador, nós temos f calculado em a mais ΔX, da qual a gente subtrai f calculado em a. Então, a mais ΔX, nós podemos ver como sendo uma variação no argumento da função próximo de a. Então, por exemplo, eu tenho a mais ΔX é um valor
próximo de A, admitindo que ΔX está tendendo a zero. E no numerador, nós calculamos a f de A e também calculamos a f em A mais ΔX. Então, aqui nós notamos o seguinte. Na derivada, esse quociente, nós podemos olhar o numerador como sendo uma variação na função f que se obtém ao variar o argumento de A para A mais ΔX. Então, aqui nós vemos o seguinte, ΔX pode ser colocado como sendo A mais ΔX menos A. Obviamente, isso aqui a gente pode indicar dessa forma. E em A nós temos f de A, em A mais ΔX nós temos f de A mais ΔX. Então, a gente também pode associar a função f em A uma variação, que seria definida como sendo f de A mais ΔX menos a f de A. Então, através dessas duas quantidades, ΔX e ΔF em A, que seria a variação da f próximo de A, ou seja, f de A mais ΔX menos f de A, em termos dessas duas quantidades, então, a gente pode considerar f' de A como sendo o limite de ΔF em A divididos por ΔX, quando ΔX tende a zero. Ou seja, aqui, escrevendo aqui embaixo, f' de A seria identificado como limite quando ΔX tende a zero de ΔF em A por ΔX. Note que esse ΔF em A, na verdade, ele depende do ΔX, porque ΔF em A é definido como f de A mais ΔX menos f de A. Então, na verdade, esse ΔF em A, ele é uma função de ΔX. Por isso que tem sentido a gente calcular esse limite, quando ΔX tende a zero, de ΔF de A, visto como uma função de ΔX, dividido por ΔX. Então, aqui o ideal era a gente olhar ΔF de A, na verdade, como uma função de ΔX. Mas, para não carregar a notação, a gente prefere escrever ΔF em A ou simplesmente ΔF. Agora, essa ideia ela tem uma interpretação física que nos leva ao conceito de velocidade instantânea de uma partícula no instante A. Por exemplo, aqui, continuando nessa parte aqui em cima, então, repetindo o que a gente viu, f' de A, então, limite quando ΔX tende a zero. Então, essa quantidade f de A mais ΔX menos f de A é o que a gente pode denotar como sendo ΔF em A. Isso aqui visto como a função da variável do limite, nesse caso, ΔX, sobre ΔX. Então, imagine aqui que a gente tem uma função f de t, onde f significa, fisicamente, a posição de uma partícula. Aqui, como função do tempo. Então, a variável t aqui indica tempo. Então, aqui também, para fixar ideias, a gente estaria, por exemplo, pensando num movimento unidimensional de uma partícula. Então, pode supor um caso particular, a partícula descreve o movimento numa linha reta, e a posição da partícula muda com o tempo, segundo uma certa função f de t,
E quando t, instante de tempo, é igual a a gente teria a derivada da função f em a, que seria esse limite indicado aqui. Então aqui a gente está usando t como variável, então vamos usar ΔT como sendo a variável do limite. Então a gente teria aqui, repetindo, f de a mais ΔT menos f de a sobre ΔT. Ou, na notação que a gente usou aqui, poderíamos então olhar como sendo limite quando ΔT tende a zero, ΔF em a ΔT. ΔF, uma função de ΔT. ΔF de a é esse numerador. F de a mais ΔT menos F de a. Mas ΔF seria uma variação na posição da partícula, porque F é a posição da partícula. E ΔF em A é a variação da posição da partícula quando ela está na posição F de A. Então, quando t é igual a partícula está na posição F de A. Se o tempo muda de ΔT, ou seja, de A mais ΔT, a minha posição muda de F de A para F de A mais ΔT. De modo que essa diferença, F de A mais ΔT menos F de A, é uma variação na posição da partícula próximo à posição que ela ocupa no instante A, ou seja, é uma variação próximo da posição F de A. Então, ΔF de A sendo uma variação da posição dividido por ΔT, isso aqui indica o conceito de velocidade. Como eu estou fazendo ΔT tendendo a zero, isso seria a variação da posição da partícula quando t é A. Então, quando t é A, eu imagino o quanto a partícula está variando a sua posição. Essa razão do quanto a posição varia em A, dividido por ΔT, no limite quando ΔT tende a zero, ela nos dá o conceito da velocidade instantânea da partícula no instante A. Vimos que a derivada de uma função f no ponto A admite duas formas equivalentes, dadas por essas expressões aqui, estrela e 2 estrela. Então, como exemplo, consideremos f de x igual a x2 e vamos calcular a derivada da f, por exemplo, no ponto 2. Então aqui vamos usar a definição estrela para calcular a derivada da f em 2. Então, consideramos f de 2 mais h, o a aqui faz o papel do 2, e subtraímos f de a, ou seja, f de 2. E depois dividimos tudo por h. E vamos então depois calcular o limite. Mas f de 2 mais h, por definição da f, isso é 2 mais h ao quadrado. F de 2, 2 ao quadrado, 4. Então aqui
quando h tende a 0, essa expressão vai tender a 4, então o numerador fica algo que tende a 4 menos 4, ou seja, tende a 0, dividido por algo que tende a 0, como a gente já viu, isso dá uma indeterminação. Mas agora, nós conseguimos facilmente levantar essa determinação expandindo 2 mais h ao quadrado, que dá 4 mais 4h mais h2 menos 4 aqui, que é o outro termo. Isso aqui é tudo dividido por h. Então a gente pode cancelar aqui. E esses dois termos aqui, que permanecem, como eles têm um h, a gente pode fatorar h. Então aqui fica 4 mais h. Então, h e h, esses dois termos aqui a gente cancela. E então, após essas simplificações, a expressão que a gente quer calcular o limite é 4 mais h. Então, limite de 4 mais h quando h tende a 0 resulta em 4. Ou seja, f' de 2 é igual a 4. Então aqui a gente usou a expressão para a derivada da função f usando a expressão dada em estrela. Então, se f de x é x2, a derivada da f em 2 resultou 4. Vamos agora fazer a mesma questão usando a definição da derivada via a equação 2 estrela. Nesse caso, nós partimos do seguinte. Então, o a é 2. Agora a gente tem limite quando z tende a 2. F de z menos f de 2. Isso dividido por z menos 2. Mais f de z é z2. F de 2 é 4. E z2 menos 4, nós podemos escrever como z menos 2, z mais 2. Que nos permite fazer essa simplificação. E o que resta, então, é o cálculo do limite de z mais 2 quando z tende a 2, que também numericamente dá 4. Ou seja, mais uma vez a gente obtém o valor para a derivada da função em 2, que é igual a 4, que é o mesmo valor que a gente obteve usando a fórmula estrela, como tinha que ser.